Uma Miss Astúrias se torna a protagonista da segunda sessão do julgamento do caso Coudo no Tribunal Supremo. Vamos começar! Música! Boa tarde a todos! Medidas cautelares. Hoje voltamos ao estúdio, não estamos gravando no carro, pois o julgamento acabou mais cedo. Vocês já sabem que em Medidas Cautelares cobrimos o julgamento no Tribunal Supremo desde o início até o fim. E por isso, dependendo de quando termina, vocês recebem o vídeo mais cedo ou mais tarde. Hoje ocorreu a segunda sessão do julgamento do caso Coudo. E como eu disse, teve como protagonista uma já velha conhecida, poderíamos dizer, a que foi Miss Astúrias, acima de 30 anos, que era como era o concurso para maiores de 30 anos, Cláudia Montes. E por que Cláudia Montes é a protagonista? Porque ela foi favorecida por quem era seu amigo próximo, o ex-ministro dos Transportes, José Luiz Ábalos, como vocês sabem, à época braço direito de Pedro Sanches, no Partido Socialista e no governo. E é claro, Ábalos a colocou lá. Ábalos era generoso com o dinheiro dos outros, como vocês sabem, colocava as amigas, não sabemos, prostitutas, amantes, namoradas, parceiras, mas sempre com o dinheiro dos outros. Ou seja, era um bom samaritano ao seu estilo. Vamos contar tudo o que aconteceu nesta segunda sessão do julgamento do esquema Coudo, com essa mulher como protagonista. Aliás, se ainda não fizeram isso, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares. Vamos lá! Nossa próxima meta é chegar a 150 mil inscritos e vamos compartilhar na tela para acompanhar de perto essa informação. Aí está a protagonista. Na verdade, a Miss Astúrias, Cláudia Montes, no Supremo, disse literalmente para Ábalos e Coudo: "Não me disseram, te arrumei um emprego." Ela admitiu ter sido favorecida, mas afirma que não sabia. Diz que quando a colocaram na Lodi Rail, empresa pública. E foi assim que ela se apresentou. Cláudia Montes, nada a ver com Jéssica Rodrigues, que ontem apareceu disfarçada, toda de preto, não sabemos se com uma peruca, com óculos escuros. Cláudia Montes, não. Cláudia Montes chegou na verdade com muito estilo, com saltos altos, que realmente chamaram muita atenção. Porque afinal de contas, estamos falando do Tribunal Supremo, um lugar que costuma ter muita tradição. As pessoas vão muito bem vestidas, muito elegantes, e ela apareceu como achou conveniente e apareceu desse jeito, com um vestido assim, um vestido curto. E essa mulher declarou como testemunha no Tribunal Supremo. E é preciso dizer que Cláudia Montes reconheceu, isso é o mais importante, reconheceu que foi colocada lá por influência. Mas claro, ela se defendeu dizendo que não sabia disso, ou seja, que ela tinha um relacionamento com José Luiz Ábalos, de amizade, que conheceu ele em um comício em Dijon, que ficaram muito amigos, que trocavam mensagens pelas redes sociais, etc. E que, bom, depois desse relacionamento próximo, Ábalos quis ajudá-la, e foi aí que lhe arranjou o emprego. Nessa empresa pública Lodi Rail, também teve um momento muito engraçado nesse depoimento de Cláudia Montes, porque ela disse literalmente que Ábalos a ajuda a se culturizar na política. A verdade é que esse julgamento está nos deixando pérolas incríveis, né? Cláudia Montes ficou empregada durante vários meses nessa empresa pública, depois que ela pediu isso. Pois na época ela disse ao então ministro José Luiz Ábalos: "Olha, vi uma ofertinha, vê se você pode me dar uma mão", etc. E aí foi isso. Ele e seu ex-assessor Coudo Garcia enviaram o currículo dela para a Lodi Rail, onde, segundo ela, era paga para ler livros no trabalho. Vocês ouviram isso? Vocês estão me mostrando que fizeram algo por trás. Mas Coudo nunca me disse: "Olha, te arrumaram esse emprego", afirmou Montes perante o Tribunal Supremo em seu depoimento como testemunha. E sim, ele também reconheceu que enviou algumas fotos para Coudo, junto com seu currículo, quando começaram a processar sua contratação na Lodi Rail. Ela basicamente disse que viu essa oferta e a enviou para Ábalos, e que depois fizeram coisas, ligaram para ela, a contrataram, mas que ela não sabia se isso tinha acontecido por causa daquele pedido de ajuda feito por Ábalos. É uma declaração um tanto surpreendente.
Nesse sentido, ao ser questionada pelas partes do processo se recebia sem trabalhar, Cláudia Montes disse que era apta e que estava qualificada para o cargo, e que trabalhou mais horas do que as que estavam estipuladas, chegando a receber pagamentos maiores pelas horas extras. Nesse sentido, ao ser interrogada sobre suas atividades profissionais, ela afirmava que se dedicava a ler livros. Todos os livros que ela lia no horário de trabalho tinham relação com trens. Foi o que afirmou Montes ao ser questionada se achava que sua função estava sendo valorizada pela empresa. De fato, para provar que trabalhava, ela ofereceu ao tribunal, presidido pelo magistrado Andrés Martínez Arrieta, seu histórico da rede social Instagram, já que, segundo ela, postava fotos tomando café da manhã ao lado do computador. Como podem ver, isso é a Espanha Cani. O que ocorre no Tribunal Supremo é a Espanha Cani. E Torrente, presidente, acho que fica pequeno diante do que vemos lá. Montes afirmou que parou de trabalhar quando sofreu em seu posto, parou de trabalhar. Sofreu um suposto assédio sexual por parte de Coldo Garcia, que havia dito que era seu chefe, apesar de não ter nenhum cargo na Logi Rail. Ao pedir afastamento, segundo ela, foi demitida sem motivo aparente. A demissão aconteceu quando eu estava afastada por assédio. Nesse contexto, ela explicou que antes desses fatos, falava diariamente com Ábalos, que conheceu em um comício do PSOE, como disse antes, e que, segundo ela, se tornaram grandes amigos. Ábalos conversava comigo todo dia como companheiro militante e amigo. Falava com Coldo diariamente porque ele era meu chefe. Era isso que eu dizia. Foi por causa dessa amizade que Montes pediu a Ábalos que a ajudasse a encontrar trabalho. Ele concordou, segundo ela, porque eram amigos e ele sabia que ela era uma mãe solteira sem trabalho. Isso é o que disse Cláudia Montes. É preciso dizer que antes de Cláudia Montes, também prestaram depoimento aqueles que foram seus chefes na Logi Rail. O chefe de Cláudia Montes quando ocorreu sua contratação e o chefe que veio depois. O chefe que estava quando Cláudia Montes foi contratada, o que José Ângelo Mendes disse é que ele percebeu que de repente Cláudia Montes começou a faltar. Ela faltou ao trabalho e ele abriu processo disciplinar. Nesse momento, vejam só que coincidência, nesse momento esse homem que era o diretor-geral, o mais alto executivo da Logi Rail, foi demitido. Ele foi demitido ao abrir processo disciplinar contra Cláudia Montes por faltas ao trabalho. E outra pessoa assumiu a Logi Rail. E esse homem, o que ele declarou no Tribunal Supremo, também como testemunha, é que Cláudia Montes não ia trabalhar, porque, afinal de contas, tinham colocado ela em uma sala, quase ao lado de umas escadas, sem computador, de frente para a parede, e que nessas circunstâncias ela já não podia desenvolver o trabalho que lhe havia sido atribuído. Nada mais, nada menos do que o quarto contrato de maior valor que a empresa pública Logi Rail tinha, que representava 5% da receita da Logi Rail. E isso tinha sido atribuído a Cláudia Montes, uma que tinha sido Miss Astúrias. Como vocês veem, na Espanha isso é como o sonho americano. Você pode realizar seu sonho espanhol e pode passar de Miss Astúrias a comandar, enfim, o quarto projeto mais importante de uma empresa pública, milhões de euros. Isso só pode acontecer, como eu disse, na Espanha. Essa foi uma das declarações que ouvimos ao longo do dia, mas tenho que dizer que também houve outras declarações. Declarações que deram o que falar. Por exemplo, a de um diretor da Ineco, da Traxatec, que conhecia a contratação. Ou o favorecimento da outra prostituta, ou já nem sabemos como chamá-la, porque segundo Jéssica Rodrigues, ela não é prostituta, mas enfim, Jéssica Rodrigues foi apadrinhada na Ineco e na Traxatec por Ábalos e Coldo, vocês já sabem, duas empresas públicas. E então, de repente, alguns funcionários na Traxatec começaram a dizer: "Ei, por que essa mulher não está trabalhando?" Enfim, queremos entrar em contato com ela. E Jéssica reclamou com Ábalos. Ábalos falou com Pardo de Vera, presidente da DF e principal responsável, que vocês devem conhecer. E Pardo de Vera repassou para um dos subordinados da Traxatec. Por favor, deixem Jéssica Rodrigues em paz, pois Ábalos, o ministro, havia ligado e ela reclamava que não a deixavam em paz. Assim surgiu a história de que ela era sobrinha do Coldo ou do Ábalos, contada a muitos funcionários da empresa pública para que dissessem:
Ela veio por indicação do ministro. Dizem que é sobrinha dele. Vamos ter cuidado. Bom, isso foi uma verdadeira palhaçada. Uma pessoa como Jéssica Rodrigues, claro, também sem nenhum tipo de qualificação, que foi apadrinhada, a amante do Ábalos, em duas empresas públicas, Ineco e Trachatec. São tantas mulheres que imagino que vocês fiquem confusos. Cláudia Montes, amiga do Ábalos, foi colocada na empresa pública Logi Raio. Jéssica Rodrigues, prostituta, parceira, namorada, amante, querida, chamem como quiserem, que foi empregada por influência na empresa pública Ineco e na Trachatec. Isso vocês vão dizer sim, pois isso está sendo julgado no Tribunal Supremo. Não pensem que são fofocas. Isso não é Salva-me, isso não é salsa rosa, isso é o que está sendo julgado. Entre outras questões, claro, no Tribunal Supremo não são as únicas, porque no final o principal motivo do julgamento são as comissões ilegais que foram recebidas. Coldo, José Luiz Ábalos e também o empresário Victor Daldama por compra e venda de material médico durante a pandemia, pelas famosas máscaras, mas também estão sendo julgados esses favorecimentos em empresas públicas por parte de Ábalos para todas as suas amigas. Portanto, isso também precisa ser contado. E por aqui encerramos esta edição de Medidas Cautelares. Veremos o que nos reserva a terceira sessão de amanhã do julgamento no Tribunal Supremo sobre o caso Coldo. Só digo para vocês que está previsto que a famosa empresária Carmen Pano preste depoimento. Ela foi quem levou os 90 mil euros para Ferraz em 2 bolsas. Portanto, acredito que pode ser muito interessante. Claro, contaremos tudo aqui em Medidas Cautelares. Vocês já sabem que podem deixar seus comentários, seus likes, porque o algoritmo do YouTube agora valoriza mais se vocês gostaram do conteúdo. Ou seja, deixem seus comentários, curtam, compartilhem, o que quiserem. Claro, se vocês gostaram, é claro. Vocês podem se tornar membros escolhidos por menos de 3 euros ou supremos por menos de 7 euros mensais. Além disso, vocês podem fazer suas contribuições financeiras via Bizum no número 627556370. 627556370. E justamente vamos dedicar o programa de hoje a Santiago Cervera, que fez uma doação muito generosa, uma contribuição muito generosa nessa linha Bizum no 627556370. Ou seja, é para você, Santiago. E muito obrigado. Como sempre digo, o principal é que essa informação alcance todos, pois informação é poder. Até breve!